Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje estarei respondendo comentários de um amigo, né? Um amigo com o qual eu tenho muita consideração e que gosto bastante. O que acontece é que a gente frequentava a mesma igreja e daí pelas circunstâncias da vida me tornei ateu, né? E ele continuou firme na sua fé e foi argumentando em cima de vídeos que eu fui publicando, né? Onde eu critico a fé judaico-cristã dentro de alguns temas. Claro, ele está no seu direito e as pessoas podem defender aquilo que acreditam, né? Daí ele fez alguns comentários, fez algumas perguntas inclusive também, né? E eu decidi responder fazendo vídeos, né? Tem outros que eu acabei digitando lá, então fica redundante repetir aqui os comentários ou as respostas que dei. Então vamos lá ao que interessa. No vídeo que postei aqui, no primeiro vídeo que postei no canal, onde falo sobre como deixei de crer, ele disse o seguinte: no minuto 20 você falou que tem soluções melhores para algumas soluções. Ai, ai, ai. Vou repetir de novo. No minuto 20 você falou que tem soluções para algumas situações. Entendi certo isso? Cuidado, Richter, com um eu. Isso é perigoso. Ou seja, o que ele quis dizer é que algumas pessoas, nesse caso eu também, né? ah, Dizem que se estivessem no lugar de Deus ou se fossem Deus, resolveriam melhor determinadas situações que se encontram na Bíblia ou mesmo na vida, né? No dia a dia, com a humanidade. Eu diria que sim, né? Resolveria sim melhor. Não sou eu como você e muitas outras pessoas que conheço por aí fora. Vou dar um exemplo bem prático com relação a isso. Na Bíblia tem um caso, né? Tem um episódio do rei Davi, tem um episódio aí do rei Davi, onde ele desejou a mulher de um de seus soldados, né? Se atraiu por ela. E para conseguir ela, o que é que ele fez? Mandou esse soldado para a guerra, disse para colocar ele numa posição em que a guerra estava mais violenta e o cara acabou falecendo, né? Foi morto e virou um falecido corno. Daí Davi tomou sua mulher, se envolveu sexualmente com ela e acabaram tendo um filho. Qual é a solução ou o que esse Deus bíblico então fez para resolver o problema, né? Qual é o jeito que ele deu? Feriu gravemente a criança até que ela viesse a falecer. Se eu, um ser imperfeito, um ser como você disse, né? Como nós somos, né? Limitados, egoístas e com visão de curto prazo. Se eu, esse ser que tem essas características, fosse Deus, nessa situação eu não mataria a criança. Não mataria um inocente que não tem nada a ver com o erro que os pais cometeram. O contrário do que o Deus bíblico fez. Ele matou um inocente que não tinha nada a ver com o erro dos seus pais. Uma criança que mal sabia distinguir a mão esquerda da mão direita. Isso acaba sendo também contraditório, porque na própria Bíblia, se formos ver lá no livro de Ezequiel e Deuteronômio, se eu não me engano, né? Não me lembro exatamente dos capítulos nem dos versículos, mas tem passagens lá que dizem que o filho ou os filhos, não sei bem se é no singular ou no plural, não podem pagar pelo erro dos pais. Mas perdão, o que vemos aqui, né, nisso que eu acabei de falar, foi Deus fazendo uma criança pagar pelo erro de seus pais. Que contradição, né? Então, repito novamente: se eu fosse Deus, eu não faria isso, não mataria uma criança. Mesmo sendo um ser humano, tenho mais moral que esse Deus bíblico. Você, meu amigo, tem mais moral que esse Deus bíblico porque eu te conheço, sei como é que é o teu caráter, você é uma pessoa de boa índole. E muitas pessoas que eu conheço também por aí têm mais moral que o Deus bíblico. Um ser que dizem que tem uma consciência elevada, né? Um ser que tem um padrão de perfeição muito elevado, que é todo bondoso, que é amoroso, que é justo. Fez isso, matou uma criança que nem sabia distinguir a mão esquerda da mão direita, um bebezinho aí, né? Feriu ela gravemente, ela ainda ficou viva, sofrendo com isso, até que viesse a falecer, né? Se estiverem duvidando, é só lerem o segundo livro de Samuel, né? Segunda Samuel, se não me engano está lá nos capítulos 10, 11 e 12 por aí, é que vão se deparar com essa situação, né? Então é isso aí, pessoal. Esse é um dos casos que eu diria que se eu fosse Deus, não faria essa cagada que Deus fez. Ah, Daí eu perguntei para ele, né, por que achas que é perigoso então afirmar que se estivesse no lugar de Deus, se fosse eu, seria assim, toda essa coisa. Ele disse porque não seria, somos seres limitados, egoístas e com visão de curto prazo. Bom, para você ter essa ideia, para você chegar nessa conclusão, é porque para ti Deus é um padrão de perfeição, Deus é santo, Deus é moral, Deus é toda essa coisa aí que dizem, né? E como é que sabes isso? Alguma vez já conviveste com Deus, ou já passaste um tempo com Ele para saber que Ele tem essa personalidade, que Ele é assim, para você poder entender que somos limitados, egoístas e com visão de curto prazo? Ou simplesmente ouviste da Bíblia que Ele é assim? Leste na Bíblia e te explicaram, até inclusive porque Ele nem é assim no próprio livro, né? Te explicaram que ele é assim, te falaram que ele é todo bondoso e tal, e passaste simplesmente a acreditar.
Ninguém não tem certeza absoluta, repito, ninguém não tem a certeza absoluta e concreta de que o Deus bíblico existe. Por isso se baseiam só em fé, por isso decidem simplesmente acreditar nele, pelos seus motivos, né? Mas essa é a questão. Se ninguém nunca conviveu com Deus, nunca passou tempo com Deus, não sabe como é que é a personalidade dele por não terem convivido com ele, como é que sabem que ele é esse padrão todo de perfeição e que nós somos limitados e egoístas? Como é que sabem isso? Inclusive, esse é um tipo de pensamento que se alimenta, infelizmente, se alimenta muito nas igrejas, na cabeça dos cristãos. Para eles não questionarem questões como essa aqui, por exemplo, né? Do caso do Davi, onde Deus agiu meramente como um ser humano, falando no sentido pejorativo, agiu de uma forma horrorosa, nojentamente, matando uma criança. E as pessoas colocam isso na cabeça para falar, não, nós somos limitados, não podemos entender os motivos do porquê Deus fez isso, fez aquilo. Sendo que isso também é uma contradição comparando com o que está escrito lá em Ezequiel e Deuteronômio. Quando se deparam também com contradições desse tipo aqui, falam que não, nós somos seres limitados, egoístas e com visão de curto prazo, para não questionar esse tipo de coisas, para não abalar a fé, não é? Pois é, pessoal. Ah, deixa eu ver, acho que ainda dá tempo de responder mais um outro comentário, né? Espero que tenha sido claro respondendo isso. Espero que tenha feito você, meu querido amigo. Não me leva mal, né? Só estou me expressando assim dessa forma porque estou argumentando aqui. E espero que tenha entendido mesmo, né? Qual é o meu ponto de vista com relação a isso e se faz sentido para ti também. E procure também investigar a respeito de passagens que estão aqui na Bíblia e interpretar da forma correta, isso é importante. Deixa lá ver, vamos lá abrir mais um outro vídeo que está na sequência. Ok. No vídeo onde eu falo sobre a morte antes do pecado, parte 1. Comentou o seguinte, né? O comer não era uma necessidade. Vou responder por partes aqui, né? Dentro do comentário todo. O comer não era uma necessidade. Como é que sabes que comer não era uma necessidade? Qual é a base que tens para poderes afirmar que comer não era uma necessidade? É só fé? É só crença? O que é que você tirou assim da interpretação na Bíblia? Estudou, sei lá, e chegou à conclusão de que comer não era uma necessidade? É claro que na Bíblia, no meu caso, né? Claro que na Bíblia, não está escrito claramente lá em Gênesis ou em uma outra passagem que Adão e Eva poderiam morrer se não comessem. Era necessário eles comerem para se manterem vivos. Não tem nada disso escrito. Mas o que é que eu fiz? Fui juntando dados, fui coletando dados, analisei para chegar na conclusão que sim, eles poderiam morrer antes do pecado. Diferente do que o pessoal, infelizmente, lá no Instagram também, os meus amigos cristãos lá que responderam no Instagram, não fizeram. Só partiram já por uma conclusão com base em quem? Achismo, eu acredito, na minha opinião. Ou seja, não tem certeza absoluta do que estavam a falar. Afirmavam que não, Adão e Eva eram diferentes, tinham corpos físicos glorificados. Mas nem na própria Bíblia, nem no próprio livro de Gênesis, diz que Adão e Eva tinham corpos físicos glorificados. Foram tirar isso da onda, afinal de contas. O que acontece é que ressalta-se bastante nesse livro aí. Comer, 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 comer. Em Gênesis 1, 2 e 3. Eu achei curioso esse fato aqui de se repetir tanto questão de comer. Achei curioso também o fato de o elemento de dar vida eterna, que dava vida eterna para eles, ser uma árvore e dar uma fruta que também poderia ser comida. Fruta é comida, não é? Só que por ser uma árvore mágica, uma árvore especial, dava vida eterna. O autor associou fruta da árvore da vida eterna como algo que dá vida, porém eterna. E se ele associou a árvore da vida a algo que dá vida eterna, né? As árvores normais ele associou com o quê? Davam frutas para quê? Serviam de alimento para quê? Não era para dar uma vida temporária para eles? Ou era só simplesmente por prazer? Então por que o fruto da árvore da vida não era só para lhes dar um prazer eterno, mas sim vida eterna? Tá a entender essa questão, pessoal? Então é isso daí, tipo, ressalta-se bastante comer. Além de comer, né, que é uma necessidade fisiológica que o autor escreveu lá bastante, tem outras necessidades fisiológicas também que eram o quê? Respirar, se reproduzir sexualmente, descansar, tá tudo aí. Mas não, a pessoa fala que não é uma necessidade. É complicado, né? Assim como hoje fazemos muitas coisas que não são uma necessidade, mas simplesmente a fazemos por prazer ou por vontade. Ou seja, estás afirmando aqui também que, pelo mesmo motivo que não era uma necessidade para eles comer, hoje em dia também fazemos muita coisa só por prazer e não por necessidade. É isso que você estava dizendo aqui, né?
O que acontece? Uma das coisas que o ser humano faz por prazer é relação sexual. O quê? Burlou esse sistema de só se reproduzir sexualmente para sentir também só prazer, né? As pessoas usam preservativo, algumas ejaculam fora, ah, algumas mulheres usam anticoncepcionais, mais outros métodos de prevenção de gravidez, né? Por aí fora. E quando alguém faz isso e se relaciona sexualmente, simplesmente se relaciona para sentir o prazer. Mas se o homem que for fértil se relacionar com uma mulher que estiver no seu período fértil e não tomarem o cuidado de não engravidarem, né? Dela não engravidar, ela vai acabar tendo filhos, né? Vai ficar concebida, toda essa coisa aí. Por quê? Porque o objetivo de uma relação sexual é dar continuidade na raça humana aqui na Terra, é de se reproduzir e não simplesmente só dar o prazer. E se duas pessoas que estiverem se envolvendo para fazerem um filho estiverem no seu ato sexual, né, eles vão sentir prazer juntos, mas o objetivo vai ser fazer um filho. Ah, Outras coisas que são necessidades fisiológicas que nós temos, nós fazemos elas que é para nos mantermos vivos, mas o ato de realizar ela, né, ou o fato de realizar essas atividades, traz consigo um prazer junto. Se você estiver com muita fome, você vai comer para matar a tua fome, porque senão a fome pode acabar contigo, né? Só que quando você estiver comendo para matar a fome, você vai sentir um prazer em comer a comida, entendeu? Se você estiver descansando, que também é uma necessidade fisiológica, você vai sentir um prazer em fazer aquilo. É agradável para o nosso corpo. Nos sentimos bem quando fazemos aquilo. Mas fazemos isso com um propósito, que é nos mantermos vivos. Por isso é que descansamos também. O que mais? E acredito que fisicamente eram parecidos com a gente, ou seja, Adão e Eva, né? Mas fisiologicamente eram diferentes. Por que acreditas também nisso? Qual é a base para você poder afirmar nisso? Ou acreditar nisso aqui? Por que só fisicamente eles eram parecidos com a gente e fisiologicamente não? Se eles eram seres humanos tal igual a nós. Já disse que essa questão do corpo glorificado não está escrito aí na Bíblia. Não tem nada explícito que diz que Adão e Eva tinham corpos glorificados. Isso é um tipo de teologia que foram tirar sei lá da onde. Onde é que diz que eles tinham corpos glorificados ali? Nenhum lugar. E foi pecado deteriorando a raça humana com o passar dos tempos. Acho que queria dizer que foi o pecado, né? Mas enfim, o pecado é um conceito da fé judaico-cristã daqui. Se você apresentar esse conceito para outras religiões, eles não vão dar bola para ti. Do mesmo jeito que há outras religiões que têm seus conceitos e que se eles levarem para ti, você não vai dar bola. O que acontece? Quando o ser humano, né, ou os seres humanos que estavam inventando essa história aqui da Bíblia, ficaram observando comportamentos que o homem faz que são ruins, foram falando que não, isso é pecado, isso é errado, é pecado. Ou seja, padronizaram o mau comportamento como pecado, né? Ou mau comportamento, mais ações e por aí fora. Melhor dizendo, né? Mais ações, mau comportamento, se associaram isso com pecado. Você também não tem certeza de nada para poder afirmar que foi o pecado que estava deteriorando a raça humana com o passar dos séculos. Isso também é um tipo de pensamento teológico que te ensinaram para você estar afirmando a respeito disso, né? E pode ser também algo que você leu na Bíblia, que não tem certeza que realmente é assim, e só acredita, só tens fé que foi assim e que é assim. Entendeu? Mas no mais é isso daí. Pessoal, a gente se vê numa outra ocasião. Um vídeo de hoje é esse daqui. E vou intercalando, né? Vou postando vídeos, trazendo novos conteúdos, mas também respondendo comentários que vão estar aqui no YouTube. No Instagram também, como tá bombando lá, né? O pessoal tá ficando meio fervoroso com o que eu tô apresentando lá. Também estou respondendo comentários, estou ferindo sensibilidades por aí, mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer as pessoas pensarem e debater um pouco. Mas é claro, né? Tem pessoas que entram daqui e saem dali porque vivem numa bolha e não conseguem beber um pouco de fora, né? Por isso é que não conseguem se libertar das amarras religiosas. A gente se vê numa próxima ocasião. Até mais.